O centro é o nosso coração. Na brisa da orla vem a nossa emoção. Zona Norte, Bonja, Restinga, Morro da TV. Tô te vendo aqui de cima, olha lá o Iberê. Cidade da nossa vida. Cidade da nossa vida. Homenagem aos 251 anos de Porto Alegre, a cidade da nossa gente. Muito boa noite, senhoras e senhores, ouvintes do canal do Tio Júlio. O Junta Médica está iniciando nesta segunda-feira, 20 de março, um dia especialíssimo. O Tio Júlio se sentou. Sou agora eu até posso usar agora o número 100, que é para denúncias de maus tratos a idosos. O programa Junta Médica tem o patrocínio de Hertz, a farmacêutica especialista em Consumer Health. E hoje temos uma participação especial da Prefeitura de Porto Alegre em função dos 251 anos da cidade, agora dia 26, domingo que vem. Porto Alegre, 251 anos, cidade da nossa vida. E eu que cheguei em Porto Alegre em 1980, fazem 42 anos. Ufa vida, chegando com 17 anos, eu não sei se todos são do interior, mas todos os nossos convidados, mas é uma cidade apaixonante. Eu sou apaixonado por Porto Alegre. O programa de hoje é sobre intestinos. Os intestinos. O delgado, o grosso e as conjuminâncias do ED nas suas diversas partições. Antes de começarmos o programa de hoje, peço que você compartilhe o link, porque vai ter tanta coisa legal, tanta coisa interessante, tanta informação. E informação é fator fundamental para a qualidade de vida. Então, compartilhe ali com os seus familiares, amigos, nos seus grupos de Zap, porque vamos fazer um grande programa, grandes convidados. E se você puder, se inscreva no canal. Vai ali, inscrever-se embaixo do vídeo do YouTube, ali, inscrever-se. E aí, prepare também a sua pergunta para daqui a pouco, na medida que o programa vai se desenvolvendo, eu vou passando pergunta para os nossos convidados, que são hoje. Vamos começar pelas damas. Nair Almeida Amaral, a Nair Amaral, que é coloproctologista, mestre em medicina pela Universidade de Porto, em Portugal, médica contratada do Sistema Nacional de Saúde em Lisboa. Ela está em Lisboa, participando conosco. Também conosco aqui o Henrique Filman, doutor Henrique Filman, coloproctologista do Hospital São Lucas, da PUC, e ele que também é professor de medicina na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, professor do Departamento de Cirurgia. Ele é membro titular e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Conosco também o José Arthur Sampaio, ele que é professor associado da Universidade Federal das Ciências da Saúde de Porto Alegre, mestre e doutor em medicina, especialista em gastroenterologia e cirurgia digestiva. Quero dar boa noite, boas-vindas aos nossos convidados, começando pela Nair. Boa noite, Nair. Doutora Nair, né? É que eu conheço a Nair há 20 e tantos anos. Doutora Nair. Nair, pode chamar Nair, somos amigos. Boa noite, Júlio, boa noite, colegas, José Arthur, Henrique. É um prazer, obrigada pelo convite para tratar desse tema que nos é tão caro. Eu perguntei, Sampaio, se vocês médicos se conhecem todos. Aí a resposta é sim, é porque são poucos, tem tão poucos proctologistas, especialmente o coloproctologista. Boa noite. Boa noite, Júlio, boa noite, Nair, boa noite, Henrique. Prazer, um privilégio estar aqui no teu programa. Te acompanho há muitos anos em outras querências, mas agora aqui contigo, compartilhando aí o teu programa. No caso da proctologia, até o Henrique e a Nair podem falar melhor, né? Na nossa área da cirurgia digestiva e gastroenterologia já existe uma natalidade um pouquinho mais acentuada do que a coloprocto, mas via de regra a gente conhece praticamente todos os colegas, né, que trabalham dentro dos hospitais, e assim a gente vai fazendo uma comunidade ali dentro. Boa noite, doutor Henrique Filman, médico e professor da PUC, da Pontifícia Universidade Católica. Boa noite. Boa noite, Júlio, Zé Arthur, Nair, boa noite.
É um prazer estar aqui de novo com vocês. Apesar de a gente se conhecer há muitos anos, a gente acaba se encontrando muito pouco, né? Falando muito pouco por essas contingências aí da nossa profissão, da vida. Então, é um grande prazer estar com vocês. E Vamos respondendo a tua pergunta, existem 2.000 coloproctologistas em todo o Brasil. 2.000? É pouco, são 200 e poucos pouco, milhões de nós- habitantes. Né? Se nós pensarmos que tem 5 mil municípios, não dá dá um a cada 2 municípios e meio, né? São poucos. Vamos começar pelo professor Henrique Firma. Professor, como é que é formado o intestino? Para que serve o intestino? Eu sei que tem muitas funções, mas quais são as funções primordiais do intestino e como é que ele se divide? Bom, vamos falar especificamente do intestino, então, né? A gente divide didaticamente entre intestino delgado e intestino grosso, o intestino delgado com duodeno, jejum e ilho. O intestino grosso, a gente normalmente divide entre cólon, reto e ânus, né? São essas 3 partes. A função do intestino é aquele nosso contato fundamental com o meio ambiente para adquirir nutrição, né? Essa é a função primordial do intestino. Então, a gente precisa do intestino, ele é vital, não todo ele, mas boa parte dele, justamente para isso, para a questão de hidratação e alimentação, subsistência. Nós falamos semana passada sobre fígado e primeiro falamos sobre estômago, tudo ligado a um dos nossos maiores prazeres, que é comer. O estômago, então, é o repositório de um dos nossos maiores prazeres da vida, que é comer. Mas esse alimento passa pelo estômago, ele ajuda, o fígado emite enzimas e uma série de a bile e tal, que ajuda a digestão, mas a digestão acontece, né, doutora Anair, no intestino. Como é que se dá isso? Como é que ele consegue separar? Como é que o intestino delgado consegue fazer a absorção de água, a absorção dos nutrientes, daquilo que. Como é que ele identifica que isso aqui não tem utilidade, manda para o intestino grosso para ser excretado? Como é que faz isso? Bom, assim, nós temos o nosso intestino delgado, ele é o grande personagem, não é? É ele que faz, é nesse cenário do intestino delgado que tudo acontece, né? Então, nós temos múltiplas células super especializadas no intestino, nós temos uma grande extensão de intestino delgado, pode ter, depende, 4, 5, 7 metros. 7 metros? Nós podemos ter, mas ele está em vilosidades, não é? Ele está todo dobrado. E ele é todo dobrado justamente porque ele tem muito trabalho, não é? Ele tem as vilosidades, nessas vilosidades tem células que fazem todo um aproveitamento dos nutrientes e descartam aquilo que não é necessário. Ali é que realmente acontece a digestão, o aproveitamento nutricional. Porque o que o estômago faz? Ele tritura tudo, não é? Ele prepara e coloca para o intestino fazer a parte, o intestino delgado, fazer a parte nobre da absorção dos nutrientes. E manda para o intestino grosso, o que é resíduo, manda água, e lá no intestino grosso vão ser feitas as fezes, não é? E uma reabsorção da água de volta, não é? Então, o corpo vai pegar essa água de volta. Mas o intestino, há um tempo atrás, eu não sei se os colegas lembram, quando a gente dizia para os amigos e familiares que a gente ia fazer uma especialidade ligada a intestino, não é? As pessoas olham intestino, né? Vocês estudaram tanto para depois se dedicar ao intestino, tanta coisa mais bonita, né? Como coração, cérebro, né? Mas isto mudou, não é? Isto mudou. Hoje sabe que o intestino é um lugar nobre, onde tudo acontece, onde ali tem uma conexão com o sistema nervoso central, tem uma conexão com todo o nosso sistema imunológico, tem toda uma preparação das nossas defesas no intestino. Então, doutora Nair, do bolo alimentar que sai do estômago, quanto dele é aproveitado? Há um percentual mais ou menos fixo de quanto que ele é aproveitado no intestino delgado e quanto que ele é excretado, não? Isso depende muito do quanto se come e do que se come, não é? Depende do tipo de alimentação, se tem mais fibra, menos fibra, não é? Então, quanto mais nutrientes, quanto mais uma alimentação rica, por exemplo, as proteínas, elas são mais demoradas, são mais trabalhosas para digerir, é uma digestão que fica mais tempo.
não é? Agora, uma alimentação com pouca proteína, mais fibra, você vai ter um bolo fecal mais consistente, se tiver mais água também. Isso varia muito também, do que se come, do quanto se come. Não é? Mas... Obrigado, doutor Nair. Sampaio, doutor Sampaio, o doutor faz colonoscopia. Pelo que eu tive lendo, pela literatura que eu tive acesso, os maiores problemas do intestino ocorrem no intestino grosso e não no intestino delgado. Por que isso? Bom, isso até é uma sorte de que ocorra no intestino grosso, porque o intestino delgado é de difícil acesso, né? Se nós formos olhar anatomicamente, o intestino delgado ele é solto, ele tem o que se chama de mesentério, que é um véu que faz com que os vasos cheguem junto da parede do intestino, e esse intestino fica solto. Então, o acesso a ele é muito difícil. Então, isso, por um lado, traz o benefício de nós podermos examinar aonde ocorre mais as doenças. E um detalhe também que é interessante de frisar é que, como o intestino grosso é o reservatório, entre aspas, das toxinas ou daquilo que está sendo rejeitado pelo nosso organismo, obviamente o contato com as paredes do intestino, com esses tipos vamos dizer, de toxinas, né, elas produzem um risco maior de gerar doenças, né, que é bastante característico isso. Mas a colonoscopia ela é feita só no intestino grosso? Só no intestino grosso. A gente consegue chegar a cerca de 15, 20 centímetros do ilho terminal, pela válvula iliocecal. A válvula iliocecal é quando o ilho, ou seja, o intestino delgado, vai fazer a junção com o intestino grosso. E ali a gente tem uma válvula chamada válvula iliocecal. Essa válvula evita com que haja o refluxo do conteúdo do intestino grosso para dentro do delgado. A gente consegue chegar a mais ou menos 15 a 20 centímetros do ilho terminal. Doutor Henrique Filman, hoje parece que o câncer de intestino, colo de intestino, ele é talvez a segunda causa de morte, o segundo câncer mais agressivo, não sei se é isso, entre mulheres, não sei se com homens é a mesma coisa. Por que isso, doutor? Isso é interessante falar sobre isso, especialmente esse mês, né? Porque o mês de Março Azul Marinho é justamente o mês de prevenção do câncer coloretal. O câncer coloretal é, no Rio Grande do Sul, o segundo câncer mais comum em mulheres, fica só atrás de mama, e o segundo mais comum em homens fica apenas atrás de próstata. Como mortalidade, fica em terceiro nos dois, porque aí entra pulmão na frente, né? Mas como incidência de tumor, ele é o segundo mais comum, tanto em mulheres quanto em homens. A causa a gente não sabe ainda, mas o que a gente sabe é que essa incidência vem aumentando, né? Na comparação com outros tumores, ela vem aumentando. Então, a prevenção do câncer coloretal é uma coisa muito importante. A gente sabe que fazer a prevenção realmente funciona, diminui a incidência, a prevalência desses tumores. Mas o motivo pelo qual isso ocorre, né, existem muitas hipóteses e poucas certezas até o momento. O que a gente sabe é que existe algo que a gente chama de características epigenéticas, ou seja, um indivíduo geneticamente predisposto, exposto a algum agente externo que desenvolve o tumor. Mas o que exatamente a gente não sabe. Pode ter a ver com a alimentação mais moderna? Sempre ocorreu nesse nível assim de... sempre o intestino foi o problema? Não, a gente sabe que tem alguma coisa a ver com a alimentação, a gente não sabe exatamente o quê. Então, países de dieta ocidental são os países onde existe uma maior frequência de câncer coloretal. E no Brasil, os estados com uma dieta mais ocidentalizada, mais industrializada, são justamente os estados onde existe uma frequência maior, também uma incidência maior de câncer de intestino. Então, a gente sabe que existe, né? Tem algumas hipóteses muito coerentes. Por exemplo, pessoas que ingerem pouca fibra têm mais chance. A fibra parece que protege o intestino do câncer coloretal. Isso tem muito a ver com o que o doutor José Arthur falou, né? Se o bolo fecal é maior, a quantidade de toxinas em contato com a parede vai ser menor, né? Então, talvez isso proteja. Mas isso tudo são hipóteses, né? A questão da carne, né? Assar a carne. A gente tem um consumo muito grande de carne vermelha, parece que a carne vermelha também estaria de alguma forma implicada, mas isso são hipóteses até lógicas, mas que a gente ainda não tem uma confirmação
absoluta, científica absoluta. Doutor Nair, a pergunta que eu mais recebi de mulheres foi o seguinte: por que, eu recebi de mulheres, eu não recebi de nenhum homem essas perguntas, a dificuldade de evacuação. Parece que as mulheres têm maior dificuldade com isso. Isso tem a ver com a quantidade de alimento ingerido, tem a ver com alguma intercorrência hormonal? Por que as mulheres têm mais dificuldade de, como se diz comumente, ir aos pés? Assim, as mulheres têm uma diferença hormonal, que a testosterona, alguns estudos mostram que teria uma influência na peristalse, no funcionamento intestinal, nos movimentos intestinais. As mulheres também são mais atentas a isto, as mulheres não obedecem muito o seu hábito intestinal, e elas então se impressionam mais, elas se controlam mais, fiz hoje, não fiz, não vou em qualquer lugar, sinto vontade, quando ela sente vontade de evacuar, nós temos lá os esfíncteres, né, que coordenam esta evacuação, e em geral as mulheres, por uma questão de tabu, higiene, cultural, elas não evacuam sempre que recebem um estímulo para evacuar, tem essas restrições. Nos homens tem um fator, a testosterona tem uma contribuição, não é? Os homens não têm tanto essa questão cultural da inibição da evacuação que as mulheres têm, não é? E tem outros fatores ligados também, na época da gestação também, isso é um fator que predispõe pelo aumento uterino, tem as outras fases da vida da mulher que realmente nós temos um pouquinho menos, somos menos felizes nisto. Mas não é pouquinho, doutor Nair. Eu recebi relatos de mulheres que às vezes passam 4, 5 dias, uma semana sem poder ir aos pés. E aí fizeram exames, e os exames estão tudo perfeito, e o médico disse, não tem nada. Mas como não tem? Eu não consigo ir aos pés. O quanto isso é normal, não causa problema, ou quanto isso pode ter alguma consequência, doutor? Assim, existe um certo mito de achar que a gente precisa evacuar todos os dias, não é? Então, é considerado, entre aspas, o normal de 3 vezes ao dia. Tem pessoas que evacuam 3 vezes ao dia, não é o mais comum, mas pode. De 3 vezes ao dia até 3 em 3 dias. Mas muitas vezes as pessoas acham que ficar 3 dias sem fazer cocô é um problema de saúde. Não necessariamente. Se for esse o seu hábito, porque tudo é uma questão do hábito, tanto que muitas doenças às vezes acendem um alarme quando mudou o seu hábito. Eu tenho um hábito de 3 em 3 dias, ou eu tenho um hábito de 2 em 2 dias, ou tem pessoas que fazem diariamente. Porque, em geral, também, nós temos um hábito alimentar. Nós ingerimos uma determinada quantidade, algum tipo de comida, e assim nosso intestino segue esta rotina. Então, mudanças nessas rotinas também vão se refletir no nosso intestino. Alguns fatores fazem com que percamos esta rotina, não é? A gente mude esse hábito. Viagens, por exemplo, não é? É muito comum viajar, sair da sua casa, sair do seu banheiro, sair do seu ambiente, já não faz, né? E nisso as mulheres são muito mais criteriosas, exatamente, nisto. Além disso, tem a ver também com as medicações, algumas medicações que se usam, a gente vê muito isso em idosos, algumas medicações diminuem o trânsito intestinal, a peristalse, o movimento. Então, conforme o envelhecimento, precisamos usar mais medicações para outras doenças cardíacas, neurológicas. Exercício, algum tipo de exercício ajuda? Exercício ajuda, mas tem que ser um exercício importante, assim, você dá uma volta na quadra, 10 minutos, não vai fazer grande diferença na sua rotina. Um exercício mais vigoroso, pelo menos 1 hora, e isso de uma forma frequente, sim, interfere. Tanto que, quando estamos acamados, não é? Quando estamos doentes, vamos menos ao banheiro, fazemos menos cocô. Então, a imobilidade, a pouca fibra, a pouca água, fatores hormonais, efeitos de medicamentos, tudo isso interfere no funcionamento intestinal. O doutor Filman falou sobre comer fibras. Aí os nossos ouvintes estão perguntando aqui que tipo de fibra, que tipo de alimento com
com fibra, doutor? Uhum. Bom, são granola, pergunta aqui, granola? Quais alimentos a Angélica Petrilo pergunta? Como eu comentei antes, né, em relação ao câncer coloretal, parece que apenas cereais teriam um efeito protetor, né, mas, como eu disse, isso não é algo que possa ser levado à risca. Em relação à constipação, né, uma coisa que é importante a gente comentar, dificilmente, é muito incomum o paciente ser constipado por algum problema de doença orgânica do intestino. Isso é raro, dentro do âmbito geral da constipação. A maior parte dos pacientes tem constipação por uma coisa que a gente chama de constipação comportamental. Né? Então, é aquele indivíduo extremamente sedentário, que toma pouca água e que tem uma alimentação muito pobre em fibras. Sendo assim, o que a gente estimula? Né? Uma boa fibra para ingerir é a fruta, né? Porque ele está ingerindo fibra e está ingerindo líquido ao mesmo tempo. Aquele paciente que já tem um intestino um pouco lento, se ele come uma quantidade muito grande de fibra sem tomar líquido, ele vai estar aumentando a carga, ele vai estar dificultando ainda mais o intestino dele a funcionar. É uma coisa que a gente vê em idosos, né? Então, os idosos, às vezes, têm dificuldade porque tomam pouca água e porque deambulam, caminham muito pouco, então eles se enchem de fibra, e isso piora ainda mais o funcionamento do intestino. Então, a fibra, sempre que é associada a líquido, é muito importante. Em relação à atividade física, acho que o doutor Nair colocou muito bem, a gente sabe hoje que o principal estímulo para o nosso intestino funcionar é a presença de resíduo dentro dele, e por isso a fibra é muito importante. E o segundo estímulo mais importante é a deambulação, né? É ela se mexer, é o caminhar. Então, são coisas comportamentais que a gente tem que estimular as pessoas a fazerem e que é muito difícil, né? É muito mais fácil tomar um comprimido para evacuar do que mudar um comportamento diário de uma pessoa. Então, mas é o nosso papel, né? O nosso papel é orientar nesse sentido. E os probióticos, doutor, esses organismos vivos aí? Probiótico tem sentido num paciente que tenha disbiose, né? Ou seja, naqueles pacientes em que a flora intestinal dele está alterada por alguma razão, que aí sim pode ser orgânica, medicamentosa, enfim, vários outros problemas, aí o probiótico tem sentido. Se ele tem uma flora intestinal normal, né, sem nenhuma causa para uma alteração de flora intestinal, não é o probiótico exatamente que vai resolver o problema. Então... Doutor José Arthur Sampaio, aqui o Nilo Cardoso, quais as frutas que ajudam a evacuar? Pelo que o doutor falou ali, o doutor Filma, deve ser as frutas que têm mais fibras, não sei se é isso. Via de regra é isso, mas existem até para o telespectador, para ele ter uma ideia, existe hoje agrupamentos de alimentos chamados FODMAPs. Esses alimentos, eles têm lá as características de produzirem mais gás, menos gás, estarem associados a um aumento na evacuação. Um exemplo, né, isso seria mais para aqueles pacientes que têm um hábito intestinal um pouco mais solto, vamos dizer assim, né? Que tem um pouco de mais dificuldade de segurar um pouco as evacuações. A maçã é um exemplo. Eu não estou aqui recriminando quem come a maçã, pelo amor de Deus, nem dando a pecha à maçã que não é um alimento que seja saudável, mas ela produz mais, ela facilita a evacuação quando a gente compara com outros tipos. O abacate produz muito gás, né? Fermenta muito, então tem pacientes que se queixam muito de distensão abdominal, esses pacientes constipados, e que comem algumas frutas e que desencadeiam esse tipo de sintoma. Mas é interessante dar uma olhadinha nesse agrupamento de alimentos chamado FODMAPs. Não é food, é FODMAPs. 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 Doutor, outra coisa, pergunta aqui do Carlos Pimel. Ele pergunta se o jejum intermitente traz algum benefício para o intestino. Não sei se é para mim a pergunta. Para o doutor Sampaio. Olha, existe uma frase, um ditado que é: todo o jejum é melhor do que não fazer jejum. Tá? Isso é o que dizem os nutrólogos, né? Mas não é a minha área. Eu, por acaso, faço jejum intermitente muito seguido. O que o jejum intermitente vai provocar? Vai ao contrário do que o professor Henrique Filman acabou de dizer em relação a bolo fecal. O jejum vai diminuir o bolo fecal.
Né? Por quê? Porque nós não vamos ter alimento. Então, aí, quando se vai fazer o jejum intermitente, tem que se pensar muito bem na qualidade da alimentação, que a doutora Nair também chamou a atenção lá, que é o que se come. Quando a gente fala em tipo de alimento, por exemplo, o preparo para colonoscopia, que aqui todos nós já fizemos, ele é um preparo que visa não ter resíduo no intestino. E é verdade que a gente se alimenta durante o preparo do intestino. Então, vejam, é qualidade de alimento que está sendo colocado em que ele é totalmente absorvido, não tendo resíduo. Podemos colocar isso para o jejum intermitente. Né? Estamos conversando aqui nessa terceira edição do Junta Médica com a doutora Nair Almeida Amaral, o doutor José Arthur Sampaio, o doutor Henrique Filman. Hoje o assunto é intestinos, num oferecimento de Hertz, a farmacêutica especialista em Consumer Health, com mais de 200 produtos que você encontra nas farmácias de todo o Brasil. Outro assunto que muita gente pergunta, doutora Nair, é sobre a síndrome do intestino irritável. O que é isso? Tem cura? Qual o tratamento? Tem algum alimento que aumenta essa irritabilidade? Diminui? Como é que se procede com essa síndrome do intestino irritável? A síndrome do intestino irritável, na verdade, ela é uma doença de exclusão. Para a gente dizer que alguém tem essa doença, a gente primeiro tem que descartar outras doenças mais orgânicas, como doença de Crohn, retocolite, outras doenças intestinais. E ela está muito ligada a fatores imunológicos. Existem também alguns estudos que mostram relação com algumas doenças como, por exemplo, a depressão ou fatores emocionais. Geralmente são pessoas que se queixam de distensão abdominal, episódios de diarreia, sem causa aparente. Faz uma colonoscopia e está tudo normal. Essas pessoas também, muitas têm alguma intolerância ou sensibilidade, não é nem intolerância, às vezes é uma sensibilidade a alguns alimentos. Os tratamentos são mais voltados para mudança de dieta, tratamento de patologias psiquiátricas básicas, como a ansiedade, a depressão. Alguns pacientes precisam usar até os probióticos, em alguns resulta, outros não, isso é muito questionável. Então, cólon irritável é uma patologia que quando não se excluem as outras, essa paciente acaba caindo nesse espectro de pessoas que têm essa hipersensibilidade. A senhora falou do cólon, então não é o intestino, a parte do intestino grosso chamada cólon. A gente chama de síndrome do cólon irritável, do intestino irritável, porque assim, não há uma doença que é identificada exatamente ou no cólon, ou no íleon, ou no cólon. Não é? Essas pessoas têm o seu intestino, sua digestão alterada, não é? Tanto desde o início da digestão até a formação do bolo fecal, até o final. Então, tem pessoas que se apresentam com diarreias, tem pessoas que se apresentam com a distensão do abdômen, outras com excesso de flatulência, algumas pacientes têm cólicas. Doutor, uma pergunta aqui para a doutora Nair, quem manda a pergunta é o José Valdair de Souza, ele é médico de medicina molecular, sobre a importância da mucina na saúde do intestino. Mucina, as glicoproteínas. Não tenho experiência, não sei se os colegas podem Henrique falar, mas da mucina... Eu estive vendo aqui que a mucina são glicoproteínas, protetores de mucosas e potenciais moléculas de adesão a micro-organismos. Então, é um assunto que provavelmente não faz parte da medicina mais tradicional, porque senão vocês saberiam, né? Mas, doutor Júlio, desculpa, só para não deixar sem resposta, existem muitas coisas novas em relação ao intestino, o colega que faz o ortomolecular deve estudar essas coisas. Tem um mundo
de pesquisas e hoje se relaciona muito as proteínas, as glicoproteínas, os ácidos graxos e tudo mais da alimentação, o efeito disso no intestino. Não é? Então, nem tudo está adotado na prática diária da medicina, do consultório, mas tem muitas coisas novas sendo estudadas. O doutor Henrique Filman, o que é a doença de Crohn? Crohn. Muita gente me perguntando Crohn, né, que é essa inflamação crônica aí, em alguns trechos dos intestinos. Como é que é isso? Como é que é identificado? Como é que é feito o diagnóstico e qual é o tratamento? Existe uma situação que se chama doença intestinal inflamatória. É uma doença intestinal inflamatória completamente inespecífica, que tem duas formas de apresentação. Uma se chama retocolite ulcerativa e a outra se chama doença de Crohn. A doença de Crohn é uma inflamação que ocorre na parede do intestino, que a gente não sabe exatamente qual é a causa ainda, mas é de caráter genético imunológico, e que ela afeta segmentos da parede do intestino. A parte mais comum de ser afetada é o ilho terminal, é a parte final do ilho, junto à válvula iliocecal, que o Dr. Arthur falou um pouco antes atrás. Que é a junção do intestino delgado com o grosso. Com o grosso, isso. Essa é a parte mais comum, então, inclusive ela é chamada de ileite terminal ou doença de Crohn. Como eu disse, a causa a gente ainda não sabe exatamente, mas é uma doença de caráter imunológico, fazendo uma comparação bem simplista, como se fosse um reumatismo, só que relacionado à parede do intestino. E quais são os sintomas, doutor? Sintomas podem ser extremamente brandos, como desconforto abdominal, um pouquinho de diarreia, até coisas extremamente graves, como perfuração do intestino, obstrução do intestino, hemorragias severas, infecções severas, depende muito do grau de comprometimento do intestino pela doença. Isso é muito variável. Doutor, é uma doença crônica e incurável. Ela tem tratamento, mas não tem cura. Isso. É como ter pressão alta. Né? Uma vez com pressão alta, tem que tratar a pressão alta. A doença de Crohn é a mesma coisa. Uma pergunta escatológica. A cor do cocô diz alguma coisa sobre a saúde do paciente? Muito pouco. Né? Muito pouco. Salvo em raríssimas exceções, algumas relacionadas, inclusive, ao fígado, que já foi tratado na sua última apresentação, né? Mas significa muito pouco, tem mais a ver com a velocidade do trânsito intestinal e com o tipo de alimento que é ingerido. Doutor José Arthur Sampaio, uma pergunta do nosso ouvinte aqui. Tenho de 3 a 4 crises por ano de diverticulite. Chego a passar de 5 a 7 dias em casa, às vezes hospitalizado por crise. O que é a diverticulite e as causas, o tratamento e por que dessas crises periódicas? Bom, vamos começar entendendo o que é o divertículo, né? O que são os divertículos do cólon? São os defeitos que ocorrem na parede, geralmente onde temos a entrada de vasos sanguíneos, eles formam como se fossem mamilos, né? Formam pequenas projeções através da musculatura do intestino. A diverticulite é o processo inflamatório que ocorre neste divertículo. Então, um fecalito, um resíduo fecal, ele obstrui esse ósteo diverticular, que é assim que se chama, né? São os ósteos, os buraquinhos do intestino. Ele obstrui e lá tem a proliferação bacteriana, ok? O que ocorre? Na grande maioria das vezes, é uma situação autolimitada em que nós tratamos com antibiótico, anti-inflamatórios e repouso do intestino, a gente consegue ter a reversão do quadro. Em algumas situações, existe a perfuração do intestino e que requer um procedimento cirúrgico de urgência. Hoje, os tratamentos conservadores, vamos dizer assim, que são menos agressivos, como punção guiada por tomografia, com drenagem do conteúdo que teve, vamos dizer, o seu derramamento na cavidade abdominal, eles estão ganhando muito papel no tratamento da diverticulite. Agora, antigamente, os episódios repetidos de diverticulite eram sinônimo de cirurgia. Hoje a gente tenta levar um pouco mais tempo isso, né? Mas, conforme for, vamos dizer, a repetição muito recorrente desses quadros, seria interessante pensar numa avaliação para remoção do segmento do intestino grosso que mais, vamos dizer, habitam os divertículos para poder resolver o problema e tirar o paciente do risco de ter que fazer um procedimento. Desculpa a ignorância, doutor. Eu sou absolutamente ignorante e eu faço, como é que é? Questão de frisar.
É como se tivesse um tubo de um encanamento, tem uma parte com problema, entupida ou com algum problema, secciona, cola de novo e Isso. aí toca a ficha. É assim que funciona? É tão simples assim? Isso. É tão simples, não, mas é bem difícil, é bem complexo, mas é mais ou menos assim que funciona. Porque, inclusive, quem tem muito mais propriedade para falar é a própria Nair e o Henrique sobre isso, mas, apesar de eu também já ter operado muitas vezes o cólon, a sutura do cólon é uma sutura de risco, porque nós estamos trabalhando com fezes, nós estamos trabalhando com contaminação, então a gente sempre tem um medo grande de que essa sutura não seja uma sutura efetiva na sua, vamos dizer assim, sendo hermeticamente fechado. Né? Então, quando a gente tem um extravasamento de fezes, nós temos fezes na cavidade, num lugar estéril, né? Onde nós não temos patologias. Então, o procedimento é mais ou menos esse, como o Júlio falou, claro, tomando todas as precauções para tentar evitar essas situações que são conhecidas como fístulas. Né? Esse é o nome, fístula de uma cirurgia de intestino grosso. Doutora Nair, quando a gente vai num casamento, ou vai numa festa de aniversário e come maionese, eu tenho um ditado que maionese só se come em casa, né? Aliás, eu faço uma maionese muito boa. Mas a tal da salmonela, ou qualquer outro alimento estragado que gera enterite, como é que é isso? Qual a gravidade que pode ter? E qual a solução mais rápida? Alô? Está me ouvindo? Acho que pode responder, né? Posso responder, né? É porque travou, o Júlio travou. Ok. Bom, eu aí pego um gancho no que o doutor Henrique falou, a questão da eubiose e da disbiose. Então, assim, nós temos um mundo de bactérias dentro de nós, não é? Dentro do nosso aparelho digestivo. E essas bactérias têm uma certa harmonia, não é? Então, lá nós temos as boas, as más, não é? Então, isso existe de forma harmônica. Quando chega uma bactéria agressiva, não é? Que não é daquele ambiente, que produz toxinas, ela vai causar irritação nas paredes do intestino, isto vai inflamar, e esta inflamação, isto vai juntar muito líquido, vai haver uma exsudação dentro do intestino, isso vai formar a diarreia, e a diarreia, por si só, ela não é uma coisa má. A diarreia é o seu corpo expelindo aquelas toxinas e aquelas bactérias que não deveriam estar ali. É uma bactéria má, é uma bactéria que não é daquele ambiente, não é? Depois que ocorre, entre aspas, esta guerra ali dentro, não é? Essa expulsão, há um desequilíbrio desta microbiota, não é? Também conhecida como flora intestinal, como se falava, mas essa microbiota fica em desequilíbrio, e aí sim os probióticos têm uma função para ajudar a recuperar essa mucosa intestinal que foi agredida por bactérias que produziram toxinas num ambiente onde não pode ser ou não deve ser produzido esse tipo de toxina. Então, tudo tem a ver com essa harmonia de bactérias no intestino. Eu vou, na qualidade mais velho, eu vou assumir por enquanto. Isso. Professor sempre é professor. Olha, chefia aí, Henrique. Nós três conversando, nós podemos ficar uma semana falando sobre assuntos relacionados à cirurgia coloretal. Nós vamos ter assunto, né? Quanto muito não seja para a gente comentar os nossos casos. Mas um assunto, Zé, que eu vou te perguntar, porque sempre me perguntam muito isso, e é muito relacionado, mais talvez a tua atividade do que a nossa, para o público leigo, é a questão de aderências pós-operatórias, a questão de quando operar, que tipo de manejo clínico é possível fazer, se é possível fazer, enfim, dos riscos. Comenta alguma coisa para a gente sobre isso. Então, quando a gente sempre penetra na cavidade abdominal, ou seja, deixamos um abdômen que era virgem, nós entramos na cavidade e nós vamos ter aderência, independentemente da via de entrada, ou seja, laparoscópica, ou seja, pela técnica aberta, pela técnica clássica, nós vamos ter aderência. Na grande maioria, na imensa maioria das vezes, essas aderências não vão se traduzir em sintomas nem risco aos pacientes. Entretanto, um percentual desses doentes operados,
eles vão apresentar as aderências mais firmes, que poderão levar o que a gente chama de estados de oclusão ou suboclusão intestinal. Na vigência de uma suboclusão intestinal, nós tentamos sempre o tratamento mais conservador, ou seja, descompressão do tubo digestivo, com repouso do ponto de vista alimentar, e o próprio organismo vai resolvendo e vai saindo dessa suboclusão, na maioria das vezes. Na situação em que eu tenho progressão do quadro com características clínicas de sofrimento de alça intestinal ou de uma evolução para obstrução intestinal, nós somos obrigados a fazer o que a gente chama de laparotomia exploradora, que é a abertura da cavidade abdominal novamente, para tentar achar onde é que é esse ponto de obstrução e desfazer a aderência. A sorte, e mais uma vez, graças a Deus, nós temos muito menos essa indicação do que quando os pacientes eles revertem espontaneamente de quadros suboclusivos quando tratados de maneira conservadora. É claro que nós temos que levar em consideração sempre a idade do paciente, o quadro clínico, né? Então, isso são tudo coisas que a gente tem que levar sempre em consideração. O tio Júlio caiu, mas não se machucou, tá? Então, tudo certo. Doutor Henrique Filman, as doenças celíacas, as pessoas que têm intolerância a alguns alimentos à base de trigo, centeio, cevada, o tal de glúten. Como é que é isso? Parece que antigamente ninguém tinha esse problema. Ou é porque agora se descobriu e aí o diagnóstico é maior? Porque parece que hoje nós vivemos uma geração de intolerantes. No meu tempo de guri não tinha essa, digamos assim, essa frescura. Mas é porque a nossa ignorância que nos protegia ou porque hoje há mais condições de fazer o diagnóstico, doutor? Duas coisas que sempre andam juntas, né, nessa pergunta para os pacientes, é a questão da intolerância à lactose e a questão da doença celíaca, né? São coisas completamente diferentes. A intolerância à lactose é uma coisa praticamente fisiológica que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. Não é uma doença, não causa nenhum problema, não causa nenhum mal para o nosso intestino. O que ela causa são sintomas, né? Então, o paciente que é intolerante à lactose, mas tem uma intolerância leve à lactose, suporta bem isso, ele não precisa necessariamente parar de ingerir alimentos à base de lactose. Ele pode continuar ingerindo, sabendo que ele vai ter algum desconforto, mas que isso não vai ir além disso, né, desse pequeno desconforto. A doença celíaca é diferente. A doença celíaca é uma situação em que o paciente não pode, né, ingerir glúten, porque se ele fizer isso, o intestino dele vai ser prejudicado, ele vai ter atrofia de velocidades, ele vai ter uma inflamação crônica no intestino dele, que vai causar sérios problemas para a vida dele. Nós fazemos mais diagnóstico hoje, sim, mas nós temos mais pacientes com doença celíaca e, portanto, com intolerância à alimentação, sim. Por quê? Bom, muitas coisas, né, se supõe. O alimento que nós ingerimos hoje é diferente do alimento que nós ingerimos 40, alimentos eram mais naturais antigamente. Exatamente. Né? Então, a gente sabe que são coisas completamente diferentes. Inclusive o próprio trigo. Né? A gente tem aí exemplos, né, de pirâmides egípcias em que acharam túmulos com trigo, que a genética daquele trigo, apesar de se chamar trigo como o nosso, é completamente diferente. Né? Ou seja, o trigo que nós consumimos hoje é um trigo completamente diferente daquele que o nosso organismo foi acostumado a ingerir durante muitos anos. Doutora Nair Amaral, uma questão delicada, ninguém gosta de falar sobre isso, mas é preciso falar, nós estamos numa junta médica com 3 médicos especialistas. Hemorroidas, doutora. Tem uma pergunta aqui do Egídio. Ele pergunta assim, as fezes duras causam hemorroida, pois é feito maior força na hora da evacuação, essa força pode causar hérnias inguinais também, ele pergunta. O que nós podemos ter hemorroidas, doutora Nair? Assim, hemorroidas todos temos, nascemos com elas, não é? São parte da anatomia humana, são como se fossem coxins, novelos de veias e artérias, que fazem parte da anatomia do canal anal, então todos temos. O que acontece é que às vezes esta parte dessa anatomia do canal anal, às vezes adoece, ou seja, essas veias se dilatam, como se fosse, a grosso modo falando, como se fossem varizes, não é? Mas, e aqueles novelos que eram pequeninos,
Então, ali tem uma função, as hemorroidas têm uma função na evacuação, no controle evacuatório, por uma série de coisas, dentre elas pode ser o esforço crônico evacuatório, né, na prisão de ventre, ou na obstipação, como dizem aqui, na constipação, como dizem no Brasil, crônica, e o esforço crônico evacuatório, a gestação, o peso na gravidez, o peso na pelve, o peso do útero, uma série de fatores circulatórios, fatores vasculares, faz com que tenhamos estas dilatações desses plexos, desses novelos vasculares chamados hemorroidas. E aí deixamos de ter hemorroidas e passamos a ter doença hemorroidária, quando esses plexos se deformam e crescem, ficam grandes, não cabem mais no canal anal, isto prolapsa, vem para fora. Mas são doenças benignas, não é? Quais são os tratamentos mais efetivos e quando é que é necessário fazer cirurgia? Depende muito dos sintomas. Como é uma doença benigna, como é um problema benigno, você pode ter uma doença hemorroidária avançada e conviver muito bem com ela. E, em geral, as pessoas que têm um bom funcionamento intestinal podem conviver com a sua doença hemorroidária sem problemas. A indicação cirúrgica é quando passa-se a ter uma má qualidade de vida, com dor, com hemorragias, não é? Com crises muito frequentes, e que já não respondem ao tratamento conservador. O que é o tratamento conservador? Regular o hábito intestinal, fezes mais macias, pomadas, supositórios. Como é que se consegue fezes mais macias, doutor? Não colocando porcarias dentro do intestino, falando bem a grosso modo. Porque eu acho que é assim, Júlio, acho que todos nós temos no consultório sempre a queixa o nosso dia a dia, não é? O nosso feijão com arroz do consultório é a prisão de ventre, não é? A queixa. Entretanto, o que a gente mais vê é que as pessoas sabem o que é bom, o que precisa, mas poucas pessoas conseguem ter uma alimentação adequada. Então, se o que entra está errado, o que vai sair não vai ser bom. Então, quais são os alimentos mais prejudiciais para uma... Quais os alimentos que devem ser mais dosados, deve ter um pouco mais de sabedoria ao consumi-los? Os carboidratos, as farinhas refinadas, o excesso de proteína, não é? Então a gente tem que ter mais fibras, mais folhas verdes escuras, mais alimentos crus, mais líquido, como o colega Henrique falou, fibra sozinha não adianta. Só tomar líquido sem fibra não adianta. É esta junção da fibra com o líquido que torna um bolo fecal, que se torna uma esponja, não é? Absorve mais líquido, quanto mais fibra, mais absorve líquido, e isto fica um bolo fecal macio. Não é? Então, além disso, nós temos uma dieta pobre em fibra, pobre em líquido, nós temos uma dieta com muita farinha, com muita farinha refinada, e nós também não obedecemos o nosso hábito intestinal. E isso, nós ensinamos o nosso intestino. Nós temos um esfíncter externo, que é uma portinha lá de fora, e temos um esfíncter interno. Quando o bolo fecal chega lá embaixo pronto para evacuar, o esfíncter interno ele quer dilatar-se para eliminar aquele bolo fecal. Mas o esfíncter interno nós não controlamos, mas o externo nós controlamos. A grosso modo é isso. E como é que nós controlamos? Porque nós sempre achamos que não é o momento certo. Não é o momento certo, não é o ambiente certo. Então nós vamos ensinando para o nosso corpo que não devemos evacuar quando ele quer, e sim quando nós queremos. Então um conselho é o seguinte: está com vontade de ir aos pés, vai, não escolhe muito banheiro, só faço na banheiro da minha casa. Tem muita gente que tem isso. Pois, né? então você passa uma vida, exato, dando esse feedback para o seu corpo, não é? O seu intestino. Você vai ensinando o seu intestino, os seus esfíncteres, que não é aquela hora, não é aquele momento, você sempre corta o estímulo evacuatório. Então, o ideal seria que, se você sentiu vontade, seu corpo está pedindo, é necessário, tem que acontecer, é fisiológico. E a fissura anal, doutora, pergunta o José Ribas. A fissura anal, ela é um corte, ela é uma lesão, é uma ferida.
falando assim, no canal anal, causada em geral por fezes endurecidas e ressecadas, esforço evacuatório. Então, acaba causando um traumatismo no canal anal. O canal anal é pequenino, tem ali uns 4 centímetros mais ou menos, e ele é uma região muito inervada. Uma das regiões com maior inervação que a gente tem, é super sensível. Então, imagina um corte numa região com muitos nervos e uma região muito sensível. Causa muita dor. É uma dor horrível, só quem já teve sabe o que é uma dor de fissura anal. Os pacientes ficam desesperados. E aí o que fazem? Não querem fazer cocô, porque cada evacuação é um sofrimento. E aí seguram mais ainda, resseca mais o bolo fecal, e isto é um ciclo vicioso. Região, doutora, e a higienização dessa área é necessária? Tem algum, por exemplo, sabonete, algum tipo de produto que seja prejudicial a essa área? Como é que se faz a higienização? Quanto na parte anal, já existem algumas patologias, como a fissura anal crônica, a doença hemorroidária com prolapso maior. A gente geralmente recomenda que se faça uma higiene com água e um sabão neutro, evite o atrito do papel higiênico. Não é uma coisa rígida, mas sempre que puder higienizar com água e um sabão neutro, secar bem e usar roupas íntimas de algodão, manter essa região mais arejada, com roupas que não sejam apertadas, que não sejam sintéticas, que permita a transpiração. Não é? Mas não, uma coisa, isso foi bom falar, alguns pacientes acham e precisam fazer alguma ducha interna, não se lava dentro do canal anal. Algumas pessoas fazem isso até porque tem dificuldade evacuatória e acham que fazendo ducha ou jogando água para dentro do canal anal conseguem fazer como se fosse uma limpeza, um enema, e elas acabam por traumatizar a região do canal anal, fazer lesões e vão ter dor. Antigamente, há muitos anos atrás, se fazia muito enema, tinha até aquela bombinha de fazer enema, né? Sim, o enema ele tem o seu momento, assim, para uma obstipação importante, um fecaloma, as fezes estão impactadas ali embaixo, isso ajuda para uma situação momentânea, mas isso não pode ser um hábito, como às vezes a gente vê em consultório que isso é um hábito, não pode ser. Tá certo. Antes, nós já estamos embicando assim, para a parte final do programa, temos ainda mais 10, 15 minutos. Quero pedir assim, vai lá e inscreva-se no canal, ali embaixo do vídeo, assim, inscreva-se. Inscreva-se ali no canal para que o tio Júlio cresça em abrangência, o programa possa alcançar mais pessoas. Inscreva-se no canal. E se você está gostando, compartilhe o link. As pessoas não precisam estar assistir agora, pode assistir depois. Se você quiser voltar a assistir, é esse mesmo link aí que você está vendo no YouTube, no canal do tio Júlio. O Junta Médica, eu já ia falar boa tarde, Brasil. O Junta Médica tem o patrocínio da Hertz, farmacêutica especialista em Consumer Health, com mais de 200 produtos que você encontra nas farmácias de todo o Brasil. E é bom lembrar também que Porto Alegre, 251 anos, cidade da nossa vida. Antes de terminar o programa, eu vou passar um videozinho de novo de 30 segundos e aí volto para as considerações finais. Mas antes eu quero mais uma pergunta para o doutor Filman. E uma pergunta para o doutor Sampaio. Doutor Filman, câncer de intestino. A gente sabe que o senhor falou, é o terceiro que mais causa óbitos. É o segundo entre homens e mulheres aqui no Rio Grande do Sul. Quais são as causas? Como o paciente pode conseguir fazer um diagnóstico precoce disso? Quais são os sintomas primeiros que acende a luzinha que o paciente tem que ir consultar com um proctologista, coloproctologista? Então, vamos dividir em dois grupos. Primeiro, aquele paciente que não tem sintoma absolutamente nenhum e que se preocupa com a prevenção, né? Então, hoje, no Rio Grande do Sul, especialmente no Rio Grande do Sul, a gente gosta que todos os pacientes façam a colonoscopia aos 45 anos de idade, a primeira colonoscopia aos 45 anos de idade. Por quê? Porque a maior parte dos tumores malignos do intestino provém de um pólipo, que é um tumor benigno. Isso significa que, se eu faço a colonoscopia e enxergo esse pólipo e retiro esse pólipo, eu estou fazendo a real prevenção do câncer de intestino. Isso é muito mais importante, por exemplo, né, do que fazer o PSA para um exame de próstata. Quando eu faço o PSA para um exame de próstata, eu estou fazendo o diagnóstico precoce do câncer de próstata, que é muito bom, evidentemente, tem que ser feito.
Mas quando eu faço a colonoscopia, eu estou prevenindo o aparecimento do câncer coloretal. Por isso, a colonoscopia é muito importante e por isso que a gente tem que pedir para todos os pacientes a partir dos 45 anos. Os sintomas mais comuns, né? Em linhas gerais, o sintoma mais comum do câncer coloretal é o sangramento via anal, que é um outro grande problema, porque muitos pacientes têm hemorroidas, têm doença hemorroidária, sangram e atribuem o sangramento à doença hemorroidária e não procuram um médico para investigar corretamente, né? Então, o sangramento é um dos sintomas mais frequentes, é um dos sintomas mais comuns. Alteração de hábito intestinal é um sintoma muito frequente também. Então, aqueles pacientes que evacuam normalmente, lá pelas tantas começam a ter dificuldade para evacuar, distensão abdominal, dor abdominal em cólica, perda de peso, né? Essas coisas são sinais que devem levar a gente a pensar na possibilidade de alguma doença neoplásica de intestino, tanto benigna quanto maligna. Mas eu insisto a importância da questão da colonoscopia, né, da investigação, porque é um exame que efetivamente previne o câncer, muito mais do que fazer diagnóstico precoce, ele é preventivo. O doutor José Arthur Sampaio faz colonoscopia na Santa Casa. A pergunta do Luiz Kuhn aqui. Fiz colonoscopia e no resultado apareceu presença de raios de vertículos no sigmoide. Poderia abordar sobre isso? Tenho 67 anos, diz o Luiz Carlos Kuhn. Em geral, aparece alguma coisa na colonoscopia? Então, os ósteos diverticulares é exatamente aquilo que nós abordamos antes, né? Que são aquelas alterações na parede do intestino grosso que podem complicar com um processo inflamatório, em algumas situações o sangramento, né? Que pode evoluir com a necessidade de cirurgia. Raros ósteos diverticulares, com 67 anos, isso ele não tem que ficar preocupado, ele pode ficar bem tranquilo, porque isso é um achado totalmente esperado numa colonoscopia de prevenção, pelo que me parece que foi o que foi realizado por ele. Então, não vejo maiores problemas com raros ósteos ou ter ósteos diverticulares no sigmoide, que, aliás, é onde se tem mais divertículos mesmo. E de quanto em quanto tempo deve se repetir essa colonoscopia? Se nós não tivermos nenhum pólipo, que pelo que eu entendi foi o caso, ele pode fazer no intervalo de 5 a 10 anos, sem problema nenhum. Na presença de um pólipo, nós vamos levar em consideração que tipo de pólipo foi removido. Então, nós temos vários tipos, então a gente teria que olhar pela biópsia qual é o pólipo. Quanto maior a displasia, ou seja, a aberração celular, quanto mais aberrante é a célula, mais próximo de intervalo nós vamos exigir que faça um novo exame de colonoscopia. Hoje eu nem coloquei a imagem, eu vou ver se eu coloco aqui a imagem do intestino, tá ali o estômago, tá o intestino grosso, por dentro ali todo o intestino, e talvez aqui não apareça, talvez apareça aqui, ó, ao lado lado esquerdo aqui, o apêndice. Para que serve o apêndice, afinal, se a gente pode tirar e viver sem ele? Foi que lá, como é que é, o ponto final do intestino que vamos... Para que serve o apêndice, afinal, doutor José Arthur Sampaio? O apêndice é uma porção do cólon, ele vai absorver água, né, e vai ter a sua função de reabsorção de líquido. Então, o que acontece? Como ele tem um ósteo, que é uma aberturinha como se fosse um divertículo, existe o risco de algo entrar nesse ósteo e provocar o processo inflamatório. Então, claro, ele não é um órgão vital para nós, não é uma parte vital do intestino grosso, como o doutor Henrique falou já no início, nós temos porções do intestino que podem ser removidas, e o apêndice é uma delas, mas ele absorve Aí a pergunta da André de Caxias sobre isso, doutor. Por que sentimos a dor do apêndice no último estágio? Por que não notamos antes? A dor do apêndice vai depender da posição em que se encontra o apêndice. Vamos supor que esse apêndice esteja com a ponta dele tocando no peritônio, logo abaixo da parede abdominal. Logo no início, quando fizer o processo inflamatório, vai sentir dor. Diferentemente se esse apêndice estiver numa posição chamada retrocecal, lá atrás da parede abdominal. Essa, sim, é uma apendicite que vai demorar para apresentar sintomas, né? Então, a apendicite vai produzir dor dependendo da posição do apêndice. E, é claro, da evolução do processo inflamatório, porque existem pacientes que, inclusive, fazem apendicite crônica. Tem o processo inflamatório e resolveu espontaneamente, como resolve uma diverticulite espontaneamente.
Eu vou passar agora, nós voltamos ainda temos ainda um tempinho para conversar com os últimos 5 minutinhos para as considerações finais. Se você ainda quer mandar uma pergunta, manda agora. Manda aí no YouTube a pergunta agora e rapidinho eu faço uma rodada com os nossos convidados. O filme sobre Porto Alegre, 251 anos de Porto Alegre. Nossas ilhas, nosso crique, nosso pacão, 4 distritos tá no pique da nova visão. Salve São Pedro, Araújo, salve o nosso samba, salve a USP, o hip hop, que saudades da muamba. E no domingo vai ter Grenal, Porto Alegre eu boto fé, viva a nossa capital. Cidade da nossa vida. Homenagem aos 251 anos de Porto Alegre, a cidade da nossa gente. A nossa cidade, Porto Alegre, 251 anos no domingo, agora, dia 26 de março. E não vai ter Grenal, não. Vai ter, acho que no domingo tem Inter e Caxias, né? Inter e Caxias, no sábado, Grêmio e Ipiranga. Vamos ter alguma pergunta a mais, senão já vamos encaminhando para as considerações finais desse programa Junta Médica desta segunda-feira. Dia 20 de março, dia do aniversário de 60 anos do tio Júlio, de data de fundação. Não tem mais nenhuma pergunta que eu não tenha repassado. Aqui o Heron, vou passar essa para a doutora Nair. Como só pão de farinha integral é importante? Só farinha integral, doutora Nair Amaral, ou pode intercalar com farinha branca? Assim, eu acho que todos os extremos, né, não são bons, mas sempre que a gente tiver a oportunidade de comer, e se você tem o prazer de comer um pão integral, é muito melhor para a sua saúde, é muito melhor para a saúde do seu intestino. Agora, tem que ingerir líquido também, porque só a fibra sozinha não forma aquele bolo fecal pastoso e adequado para evacuação, mas excelente, arroz integral, massa integral, pão integral. É muito mais fisiológico, é muito mais saudável. É bom o cacetinho aí, em Lisboa não tem cacetinho, né, doutor? Olha, tem tanto cacetinho do brasileiro Zafra, aqui que... quentinho, com manteiga, é uma maravilha, né? Começou a aparecer no supermercado o cacetinho, não com esse nome, mas começou a aparecer o chamado pão brasileiro. Tem tanto brasileiro aqui que começaram a vender o nosso pão aqui também. Doutor, muito obrigado, doutora Nair Amaral. Doutor Henrique Filman, a pergunta final. A hernia inguinal, qual é o motivo? A hernia inguinal, bom, ela pode surgir de duas maneiras, né? Ela pode ser congênita, a criança, normalmente o menino, nasce com um defeito na parede abdominal, uma fraqueza na parede abdominal e essa hernia se forma. E outra, ela pode ser adquirida ao longo da vida, né, em pessoas com algumas características físicas próprias, e inclusive de atividade, com esforço físico exagerado, né, e que têm uma predisposição genética para a fraqueza da musculatura nesse ponto, acabam desenvolvendo hernia inguinal. Mas é um problema estrutural, né, dificilmente ela é uma coisa completamente adquirida num paciente que não tem uma predisposição para isso. Obrigado, doutor. Essa é a pergunta que tinha aqui para o doutor José Arthur Sampaio. Tinha uma aqui que era sobre... Puxa vida, é própria para o doutor. Sobre... é uma paciente que conta aqui, achei. Doutora Irene Vobeto. Depois que fiz cirurgia da vesícula, agora minhas fezes saem mais mole, mas vou aos pés todos os dias. Tem causa e consequência de vesícula e ir aos pés com mais frequência, doutor? O que acontece quando se faz a remoção da vesícula? A bile, ela vai ficar passando do fígado para o intestino continuadamente. Ela não é mais armazenada na vesícula biliar como anteriormente era. Então, essa situação das fezes ficarem mais amolecidas e inclusive com diarreia são as chamadas síndromes pós-colicistectomia, né? Isso é uma situação que ocorre e está muito ligada aos sais biliares que fazem parte da bile, né? O que se tem que observar nessas situações? A ingesta alimentar. Ela tem que fazer uma relação
da qualidade do alimento com o sintoma. E isso é muito frequente naquelas ingestas ricas em gorduras, em que nós vamos ter um amolecimento maior das fezes, exatamente pela dificuldade dos sais biliares em fazer a quebra da gordura que vem no alimento. Pois é, mas tem algum efeito negativo de se retirar a vesícula? Não, negativo não. O que tem é uma alteração numa parte do sistema digestório, que é exatamente o reservatório da bile. Porque a vesícula biliar, a gente tem que pensar naquele tubo de detergente na louça. Quando a gente precisa de uma grande quantidade de detergente, a gente espreme o tubo e ele vai para cima da gordura e vai quebrar aquelas gorduras. A vesícula faz isso. Quando a gente come, ela armazena e ela excreta num volume maior, exatamente para quebrar as bolhas de gordura, né? Fazendo com que fique mais fácil o processo digestório. Tá certo. Eu quero agradecer ao Dr. José Arthur Sampaio, ao Dr. Anaí Almeida Amaral, ao Dr. Henrique Filman. Quero agradecer também por mais de 600 manifestações hoje por WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, de queridos amigos. Envelhecer tem essa vantagem. A gente vai colecionando amigos, vai colecionando relações. Quero agradecer a cada um que gastou algum instante hoje para mandar uma mensagem para o tio Júlio. Fica mais fácil avançar na idade com o carinho de vocês. Obrigado, doutor Anaí, obrigado, doutor José Arthur, obrigado, Henrique Filma, obrigado ao patrocínio exclusivo da Hertz, a farmacêutica especialista em Consumer Health. Nós voltamos semana que vem, ainda não temos o tema, então, mas é um tema importante. Muito provavelmente será pulmões, porque nós precisamos de ar. A vida é um sopro. Assim como o tio Júlio faz 60 anos agora, a vida é um sopro, passa rápido, e nós precisamos dos pulmões. Um beijo do tio Júlio, sejam demasiadamente felizes. Tem parabéns? Claro. Tem parabéns? Tem até bolo, Ai, como é que eu ponho aqui na câmera? Eba, vou apagar essa velhinha. Parabéns, Júlio. Parabéns. Muitas felicidades. Beijo do tio Júlio. Tchau. Tchau.